Há um andaço aí da religião e das igrejas que ensina determinadas coisas que você para, pensa e olha para dentro da Bíblia e vê que não bate certo, não é muito certo aquilo, certo? Vou dar uma delas, certo? Sacrifique seu Isaac. Isso é uma mentira. Sacrifique hoje seu Isaac. Leve seu Isaac e sacrifique. Sacrifique seu melhor. Dê o seu melhor. Sacrifique ele hoje. Dê o seu sacrifício. Deixa seu sacrifício aqui. Isso é uma meia-verdade. Isso é uma meia-verdade. É como tu pegar uma mentira e uma verdade e juntar e mesclar as duas, e fica meia-verdade. Tudo que é meia-verdade não procede de Deus. Ele levou realmente seu filho para ser sacrificado, mas ele não sacrificou seu filho. Ele não sacrificou Isaac. As igrejas, algumas igrejas neopentecostal pregam que você tem que sacrificar Isaac. Dê o seu Isaac. Dê o seu tudo. Dê o seu melhor. Mas isso é uma falácia. Eu gostaria de ler, porque ler é o que está escrito, é coisa melhor. Eu vou ler aqui no livro de Gênesis, capítulo 22, o 13, que diz isso. Nisso levantou Abraão aos olhos e olhou quando ele foi sacrificar. Quando ele foi sacrificar. Olha só como nós erramos por não conhecer a Escritura. Quando ele foi sacrificar e olhou, eis que de algum lugar atrás de si apareceu um cordeiro embaraçado pelo chifre no mato. E Abraão tomou o cordeiro e ofereceu em holocausto e sacrifício no lugar do seu filho. No lugar do seu filho. Abraão foi obediente, mas ele não sacrificou o filho dele. Ele não sacrificou o filho dele. Se você pregar que tem que ser obediente igual Abraão, aí sim está certo. Mas você pregar que dizer que Abraão ofereceu seu filho em sacrifício e deu seu filho para o sacrifício, isso é uma mentira, isso não aconteceu. Você pode ler lá no livro de Gênesis, capítulo 13, você vai ver. Ele viu o cordeiro e sacrificou o cordeiro no lugar do seu filho. Então, tome cuidado com essas coisas que aparecem por aí, que você não lê Bíblia e vai engolindo qualquer coisa. E ainda tem algumas coisas dentro desse versículo que eu gostaria de ler também, em 22, no 5. Disse Abraão aos seus moços, ao que foi com ele para sacrificar: ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o jovem e meu Isaque iremos até lá depois de adorarmos. Aí ele dá o segredinho: voltarei a vós. Negativo. Ele disse: voltaremos a vós. Então, de algum modo, de algum ponto, ele tinha uma ideia de que Deus ia providenciar um sacrifício, e Deus ele ia prover aquela situação que não ia acontecer integralmente. Ele ia obedecer a Deus, mas ele ia voltar com o filho. Tanto é que aqui está escrito: voltaremos a vós. Não se preocupa não. Nós vamos subir, vamos lá adorar, talvez vamos lá sacrificar, mas nós vamos voltar. Eu e meu filho. E não disse: eu voltarei a vós. Porque subiu foi só os dois. E tem mais ainda. No 7 diz: então disse Isaque a Abraão: meu pai. Respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Fala. Perguntou. Aí Isaque perguntou: eis que eu vejo o fogo e vejo a lenha. Mas onde está o sacrifício
Onde está o cordeiro? Onde está o holocausto? Aí Abraão deu uma resposta para ele que quebra essa teoria. Qual foi a resposta? É o que está escrito. É o que está escrito. Está lá no livro de Gênesis 22, 8. Está escrito. Respondeu Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois caminharam juntos. Ele sabia que Deus ia prover um cordeiro para imolar no lugar do seu filho. Ele só foi para obedecer à voz de Deus, mas ele tinha certeza que Deus não ia deixar aquilo acontecer. Mas ele chegou até o punhal, mas ele sabia, dentro dele, ele tinha esperança, ele sabia que Deus ia providenciar o sacrifício. O filho perguntou: pai, eu vejo aqui a lenha, vejo o cutelo, mas eu não vejo o sacrifício. Ele disse: preocupa não, meu filho. Deus vai prover o sacrifício. Ele disse: você vai ser o sacrifício. Ele não disse isso. A palavra sacrificar é abrir mão de algo, renunciar, oferecer ou perder alguma coisa em favor de uma outra coisa maior, certo? Isso significa a palavra sacrificar. Outra pessoa ou outra causa. Isso é a palavra sacrificar. Mas as pessoas colocam logo o dinheiro. Você tem que dar seu Isaac. Você tem que dar seu Isaac. Tá, mas você tem que dar seu Isaac. Se a gente cumprir a palavra, quando chegar lá na hora de oferecer o Isaac, aquele Isaac volta para ele de novo e aparece um outro Isaac para ele sacrificar. Conseguiu entender? Você é inteligente, conseguiu entender? Se é para sacrificar Isaac, por que não foi sacrificado Isaac? Por que Deus providenciou um cordeiro naquele local para oferecer de holocausto? Então, os pastores deveriam ensinar, irmãos, quando você vier sacrificar, na hora quando você vier sacrificar e der seu sacrifício, vai aparecer um milagre. É o que eles pregam. Não. Vai aparecer, tu vai voltar para casa com teu Isaac, vai voltar com teu Isaac e vai aparecer um outro para você sacrificar. Vai aparecer um outro dinheiro para você sacrificar. Entendeu? É questão de lógica. 2 mais 2 é 4. Só que as pessoas não entendem isso, certo? Aí eu pergunto a você, qual é o melhor? É obedecer a Deus ou sacrificar? Certo? Aí eu vou ler aqui no livro de 1 Samuel, porém, Samuel capítulo 22, porque eu gosto de ler na Bíblia. Refutar dentro da Bíblia. Certo? Samuel, porém, disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício, como que se obedecer à voz do Senhor? Ele fez uma pergunta. Tem o Senhor mais gratidão no sacrifício do que obedecer à voz do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar. Eu entender é que a gordura dos carneiros é que não é a suficiente. O que ele quis dizer? Abraão obedeceu à voz do Senhor, mas ele não sacrificou o seu filho. Porque obedecer à voz do Senhor é melhor do que sacrificar. Eu sei que muita gente vai torcer esse versículo, vai falar um monte de besteira, vai criticar, mas na verdade é essa. Ofereça seu Isaac. Tá? Eu vou oferecer meu Isaac, mas na hora de eu oferecer, apareceu um anjo e disse: não faça tal. Eu sei que você tem temor a Deus, você é obediente, mas obedecer é melhor do que esse sacrifício aí. Eu não quero esse sacrifício, eu já tenho um outro sacrifício aqui para você. Mas hoje a gente prega, algumas igrejas pregam, e tem que dar o seu Isaac. Dê o seu Isaac ao Senhor. Dá o seu Isaac ao Senhor. Dá o seu Isaac ao Senhor, mas na hora de voltar para casa, tu vai voltar com o seu Isaac. Então não fique triste, estude mais a Bíblia, para você não ficar caindo nessa esparrela de que eles pegam um versículo do Antigo Testamento, torcem o versículo para seu bel prazer. A exegética deles são completamente diferente, completamente errada. Exegética é a arte de interpretar o texto. Ele interpreta o texto da forma que eles querem para lucrar. Então não fique triste, oferecer seu Isaac, tá?
Você tem que ser obediente. Obedecer é melhor do que sacrificar. Obedecer a Deus nas suas atitudes, obedecer a Deus na sua vontade, obedecer a Deus no seu querer, obedecer a Deus na voz dele, naquilo que está escrito na Bíblia. É obedecer a Deus. Obedeça mais a Deus. Obedeça mais a Deus. Obedecer ainda continua melhor do que sacrifício. Não faça sacrifício de tolo. Não vamos sacrificar isso, sacrificar aquilo. Sacrifique teu salário, sacrifique seu 13º. Tá? Eu vou sacrificar meu 13º, mas na hora de eu sacrificar, ele vai voltar para mim, certo? Mas, pastor, o senhor mesmo está dizendo que vai voltar. Não, vai voltar na hora. Eu não vou precisar dar ele. Ele não deu o filho dele. Ele voltou com o filho dele porque Deus providenciou um sacrifício para ele colocar no lugar do filho dele. Então é só você ser questão de inteligência. Questão de inteligência e interpretação da Bíblia, exegética da Bíblia, certo? Então, Deus te abençoe. Não esquece de deixar seu joinha, se eu gostei, isso é muito importante para mim. Obedecer ainda é melhor do que oferecer sacrifício. Fui, não se esqueça, deixa seu like, compartilhe, visualize, inscreva-se no meu vídeo. Eu quero pelo menos chegar esse ano a 500 visualizações, 600 visualizações. Eu tenho muita visualização, correção. Tenho muitas visualizações, mas poucos inscritos. Inscreva-se no meu canal. Faça parte dessa família. Que Deus te abençoe, rica e poderosa e abundantemente. Que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja entranhado na tua vida. Que você aprenda que obedecer à voz de Deus ainda continua em primeiro lugar.